Olá, povo lindo de Deus. Mais uma vez, uma breve meditação sobre esse tema que eu falei para vocês, que é um tema inesgotável, que é a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu quero levar vocês para um tema muito importante, importante que nós estejamos alertas sobre isso, que esse tema é Jesus, o único mediador entre Deus e o homem. Meus queridos, a centralidade absoluta de Jesus em nós é que vai nos libertar das incertezas da lei que nos é imposta pela religião e vai nos colocar em segurança na graça e no amor de Deus por nós. Sem esse conhecimento, sem essa certeza, sem essa segurança, a leitura, o estudo da palavra vai ficando pobre e confusa na sua mente e você vai viver vacilante entre a lei e a justiça do Antigo Testamento, que a igreja teima, que a religião teima em colocar sobre seus ombros, e o amor e a graça do Novo Testamento. Olha o que João vai dizer no seu primeiro capítulo, no versículo 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. É a Bíblia que diz, não sou eu. É preciso reconhecimento da vitória de Cristo sobre a morte e a vida eterna que existe em nós. E aí que vai entrar o texto: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você conhece Jesus, e conhecer quer dizer ele viver em você e você nele, você vai ser liberto de toda a dúvida, de todas as incertezas que a religião coloca em você. A religião te convida a aceitar Cristo, mas na verdade ela não vive o Evangelho de Jesus Cristo. Ela vive a lei dos fariseus. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ela te convida a aceitar Jesus e ela vive as obras, a lei das obras. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer ao seu filho na fé, Timóteo, quando ele está para assumir a direção de uma igreja. Porquanto, Timóteo, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Vejam que Paulo orientou o seu aluno, que agora ia cuidar de uma igreja. Timóteo, presta atenção. Entre você e Deus só existe um mediador. Não acredite em profecias humanas, Timóteo. Não acredite no Deus manda te dizer, Timóteo. Não acredita nos eis que te digo, Timóteo. Pessoas se colocando no lugar de Jesus Cristo para ser o seu mediador, Timóteo. E ensina isso à igreja que Deus está colocando em tuas mãos, Timóteo. O que é um mediador? Mediador é alguém, irmãos, que está entre uma pessoa e outra para resolver conflitos. Mas o que isso tem a ver, irmã, com profecia? Mediador é para resolver conflito, mas então eu não posso ouvir profecia? Tem a ver que entre você e Deus não tem conflitos. Para que um homem fale em nome de Deus com você ou para você. As profecias de Deus estão escritas na palavra, foram inspiradas por Deus para ficar escrita para você. Se alguém usar a palavra e disser, minha irmã, vamos estudar a palavra, eu sinto que eu deveria estudar com você esse texto aqui. Ah, sim. Mas o eis que te digo, falar em nome de Deus, se levantar no meio da igreja e uma igreja em peso, uma assembleia em peso, homens, anciãos, baixar a cabeça e ficar ouvindo uma irmã rodando e dizendo, eis que te digo. Meus irmãos, isso é contra a lei. Esse negócio de Deus usou a irmã tal para falar comigo, está errado. Está contra tudo que a palavra de Deus diz para você. Por acaso você está em conflito?
em conflito com Deus e uma pessoa está sendo mediador entre você e Deus, então está contra a palavra, porque a palavra diz que há um só mediador. Se a Bíblia que diz que Deus me reconciliou com Ele, Deus reconciliou o mundo com Ele em Jesus Cristo, então eu estou reconciliada com Ele. Quando Cristo rasgou o véu, rasgou o escrito de dívida que havia entre Deus e eu. E tem mais, Ele ainda me entregou o ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação entre o mundo e Deus está entregue a nós, seus filhos. Nós propagarmos a este mundo o amor de Deus em Jesus Cristo, que vive em mim. Esse amor tem que viver em mim. E aí, se Deus me entregou, se Ele reconciliou o mundo com Ele em Jesus Cristo, e ainda me entregou o ministério da reconciliação, meu querido, isso significa que não há conflito entre Deus e eu. Jesus é esse mediador. Deus é Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou você não está em Cristo Jesus. Você precisa de que alguém seja mediador entre você e Deus. Eu não preciso. Eu não tenho conflito com o meu Deus. Eu erro, eu peco, mas Jesus é o meu mediador. A Bíblia garante isso. Ou você crê na palavra, meu irmão, ou você não crê. João 1,16 vai dizer o versículo que eu uso, vai falar as palavras que eu uso tanto com vocês. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Meu querido, há um só mediador entre você e Deus. Depois que você recebe Jesus, que você morre com Ele na cruz, depois que você pode dizer, já estou crucificado com Cristo Jesus, não existe mais conflito entre você e Deus. E se por acaso algum conflito surgir, nós só temos um mediador entre nós e Deus. É Jesus Cristo, o Filho de Deus. O escritor de Hebreus vai falar, tendo Deus antigamente falado de muitas maneiras. Esse muitas maneiras é sonhos, é profecias, revelações, porque não tinha a palavra escrita, não tinha Jesus Cristo ainda entre nós como nosso mediador. Então o escritor de Hebreus vai dizer, havendo Deus falado antigamente de muitas maneiras, hoje nos fala através do Filho. Queridos, ou nós abrimos a palavra, ou cada cristão aprende a abrir a palavra, estudar e fazer dela a sua bússola, a sua única regra de fé e prática, ou você vai viver sendo jogado aí como vento, né? De um lado para o outro, ouvindo uma doutrina de um, doutrina de outro. Aquela igreja dá uma doutrina mais forte, aquela dá uma doutrina mais suave. Ah, eu vou lá para aquela irmã orar por mim, para aquele pastor orar por mim, porque eles têm oração forte. Eu não sei se existe oração forte, eu sei que existe uma pessoa que fala mais alto, grita mais, tem mais entonação na sua voz, e outra que é mais quietinho, mais introspectivo, ora mais em silêncio. Agora eu sei que existe um Deus forte, que ouve nossas orações e que nós vamos a Ele, quando nós vamos a Ele, por intermédio do único mediador, intermediário, que é Jesus Cristo, Ele nos ouve. Ele não nos deixa sem resposta, porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Que Deus te abençoe de forma abundante, porque estudar a palavra é a melhor coisa que pode existir neste mundo, porque nós sentimos Deus nos impulsionando nesta caminhada. Que Deus te abençoe. Viva na graça. Não aceite que ninguém tire isso de você. Que Deus te abençoe, meu irmão.